Bem, então, na primeira aula de geodésia, eu passei para vocês um pouco da questão da definição, função, classificação, também a sua contextualização dentro das geociências, algumas aplicações que tem a ver, inclusive, com a pergunta feita para vocês e a parte de instrumental, os instrumentos que a geodésia faz uso. Então, a geodésia, ela tem basicamente, vamos dizer, dois tipos de definição. Uma que tem relação com a questão de mapeamento, que ela é a ciência que estabelece os princípios para mapear grandes áreas, né, para levantar e mapear grandes áreas com precisão. E uma outra definição de geodésia está relacionada, sendo ela como uma ciência que estuda a forma, dimensão e o campo de gravidade da Terra e suas variações temporais. Bem, talvez muitos de vocês perguntem, né, mas realmente a Terra ela, ela é dinâmica, né? E a resposta é sim. Uma das questões, por exemplo, vocês não têm ideia, o Campo Grande, o município de Campo Grande aqui está se movimentando, né? A gente faz parte da placa sul-americana e essa placa está se movimentando prioritariamente para norte. Essa, essa movimentação ela é relativamente pequena, né? Um pouco menos de 1 centímetro por ano, mas a gente percebe, na verdade a gente não percebe, mas isso acontece, tá? E como que a gente mede isso daí, por exemplo? Então, eu utilizo o GPS, esse GPS ele fica ali coletando dados de modo contínuo ao longo de todo o dia, né, ao longo das semanas, meses, anos, e, consequentemente, a gente consegue ter a posição com uma alta precisão ao longo desse período e a gente consegue perceber essas variações, tá? Um outro aspecto que implica em variação temporal também está relacionado com o campo de gravidade, que tem relação com a água. A água ela acaba ao longo do tempo. A gente tem os ciclos de cheia e seca, e aí acaba variando a quantidade de água. Isso implica também variação da massa, né? E, consequentemente, a gente também tem essa variação em termos de gravidade. Tá? Então, a geodésia é a ciência que tem, tem por finalidade estudar a forma, a dimensão, o campo de gravidade da Terra e as variações temporais. Tá? Hoje já se conhece com uma certa precisão o formato da Terra, né? A questão do achatamento nos polos, e só que houve uma evolução ao longo do tempo, né? E a geodésia é quem cuida disso. Ela é centrada em três principais tópicos, que são posicionamento, campo de gravidade da Terra e forma e dimensão da Terra. Bem, na verdade, pessoal, se a gente pegar a própria definição de geodésia, ela está relacionada com a própria definição de geodésia, ela está relacionada com esses dois tópicos, os dois últimos, né, que está relacionado com o campo de gravidade da Terra e com forma e dimensão da Terra. E, na verdade, a gente tem que compreender isso e a gente tem que ter isso de modo bastante acurado para que a gente tenha um posicionamento também acurado. Porque como que a gente vai se posicionar se eu não conhecer muito bem a questão da forma e dimensão da Terra? E quando eu falo posicionamento, se eu penso na terceira dimensão, que é a altitude, altitude com relação ao nível médio dos mares, que, na verdade, a gente pegar a definição lá de geóide, tem a ver com isso. A gente precisa conhecer bem o campo de gravidade da Terra, até
porque o geoide é a nossa superfície de referência para altitude. Tá? A geodésia ela é dividida em geodésia geométrica, física e celeste. A geodésia celeste tem a ver com as técnicas espaciais de posicionamento, como os satélites. Então, o GPS está dentro dessa parte de geodésia celeste. A geodésia física ela tem relação com a parte de gravimetria, né, com a questão do geóide. E a geodésia geométrica ela já tem mais relação com a forma e dimensão da Terra. Tá? Então, basicamente, essa classificação da geodésia ela tem relação com esses três principais tópicos aqui mencionados, né? Posicionamento, que é a geodésia celeste, a geodésia espacial, campo de gravidade da Terra, tem relação com a geodésia física e forma de dimensão com a geodésia geométrica. Então, até já disse para vocês, né, a geodésia física tem relação com o geóide e a geodésia celeste tem relação com o GPS. A geodésia ela é uma geociência, é uma das geociências, inclusive inclui aqui a geografia, e ela é a menos conhecida, embora seja uma das mais antigas, né? Então, aqui são as outras geociências também, tá, gente? E aqui vem um pouco da questão de uma das perguntas feitas, a primeira pergunta feita para vocês, né? Quais as atividades que fazem uso da geodésia? Isso na verdade, boa parte das aplicações na geografia fazem uso da geodésia. Se a questão espacial é importante, então a posição ela é importante, a latitude e longitude é importante, de certa forma está se utilizando a geodésia, seja com o uso do GPS, seja com o uso de imagens, na verdade aquela imagem georreferenciada que vocês têm acesso, de certa forma, ela precisa, para você georreferenciar a imagem, você tem que definir um sistema de referência. E a geodésia ela tá dentro disso também. Então, tudo que vocês trabalham questão de georreferenciamento, de posição, a geodésia ela se faz presente. Então, vocês da geografia fazem uso bastante recorrente da geodésia. Os principais instrumentos utilizados na geodésia são os receptores GNSS. Por que é GNSS? Global Navigation Satellite System, sistema de navegação global por satélite. E esse é um termo um pouco mais amplo e ele engloba vários sistemas de posicionamento, como o GPS, GLONASS, Galileu, Beidou, e todos esses sistemas de posicionamento, cada um é de um de receber informação de diferentes sistemas de posicionamento. Então, por isso que a gente chama de receptores GNSS, certo? Esse é um dos principais equipamentos que a gente utiliza da geodésia. Lógico, o gravímetro também é um equipamento que está dentro da geodésia, serve para medir o campo de gravidade da Terra. Aqui a gente também tem um exemplo dos satélites também com a mesma finalidade de medir o campo de gravidade terrestre. Lógico que aqui em larga escala não é tão acurado quanto ao utilizar um gravímetro. No entanto, a gente vai ver, inclusive, na aula de ondulação geoidal, que é combinado informações de gravímetro com informações de satélites.
tá? Imaginar que a resolução, fazendo uma analogia com a parte de imagem, que vocês estão mais acostumados, a resolução aqui é muito maior do que aqui. No entanto, aqui você tem um recobrimento de todo o globo. Aqui é um recobrimento pontual, né? Então você tem uma precisão maior aqui, no entanto, isso carece você ir a campo em cada ponto. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa primeira aula, na verdade a segunda aula da disciplina, após a aula de apresentação, em que eu trouxe para vocês um pouco da geodésia, passando desde a parte de definição, da sua classificação, dos três principais tópicos que englobam dentro aí da geodésia. Falei um pouquinho para vocês também da aplicação da geodésia. A geodésia como sendo uma das geociências, uma das mais antigas. E para concluir, eu passei para vocês a questão dos principais instrumentos utilizados na geodésia, tá? E o GPS é o principal instrumento que a gente faz uso, né? Os principais instrumentos da geodésia que a gente faz uso, tá? Aí as aplicações são várias, né? E dentro da disciplina aqui de geodésia a gente vai ter vai ter algumas aulas tratando da parte de georreferenciamento de imóveis rurais, né, uma aplicação interessante. Também tem a parte de modelagem do terreno, para fins de dar suporte à modelagem hídrica. Então, tudo isso a gente vai abordar posteriormente na disciplina de geodésia. Pessoal, alguma dúvida com relação a essa primeira aula? Podem habilitar o microfone também, ou podem fazer pergunta aqui pelo chat, tá? Bem fácil, pergunta tá fácil, né? Acho que ninguém teve dúvida, né? Até o momento, então. Bem, pessoal, qualquer coisa podem chamar mesmo no decorrer, tá? Da apresentação. Na segunda aula a gente falou de formas da Terra. Essa parte de formas da Terra, ela, de certa forma, ela foi abordada com vocês quando vocês fizeram a disciplina de cartografia. Lógico que aqui a gente procura trazer alguns elementos a mais do que foi abordado. E essa parte é tratada aqui dentro da disciplina de geodésia, até porque um dos objetivos da geodésia é definir a questão da forma da Terra, formas e dimensões da Terra em campo de gravidade, bem como as variações temporais, tá? Bem, daqui é um resumo da primeira aula, né, a questão da definição de geodésia, a sua classificação e os principais tópicos da geodésia. Quando a gente fala de posicionamento, na matemática básica, a gente já conhece o eixo X e Y, né, bastante comum. Aqui é um pouco diferente, a gente tem um sistema de referência que não é só XY, não é um sistema plano, então eu tenho um sistema tridimensional que é XYZ. Uma outra forma de posicionamento é por meio da latitude, longitude e altitude, que é uma altitude que pode ser ou geométrica ou ortométrica.
geométrica seria com relação ao elipsoide, a ortométrica com relação ao geóide. E é claro que quando a gente fala de posicionamento, para eu ter essas informações, essas posições, eu tenho que ter algo de referência, certo? E basicamente a superfície que a gente utiliza de referência é o elipsoide e o geóide, tá? Basicamente são esses dois, elipsoide e geóide. A esfera entra aqui meramente para fins mais comparativos, mas já faz bastante tempo que a geodésia adota o elipsoide como superfície matemática que mais se aproxima da forma da Terra, o elipsoide já está nos polos. Então, se eu considerasse uma esfera, a Terra como sendo uma esfera, eu teria um raio de 6.371 quilômetros. Tá? Esse é o valor. Mas aí, nesse caso, considerando a Terra como sendo uma esfera, eu não teria o achatamento nos polos como a gente sabe que existe. Tá? Então, o raio é como se eu pegasse do centro a qualquer ponto da esfera, eu vou ter essa distância, que a gente chama de raio, esse raio de aproximadamente 6.371 quilômetros. Tá? Então, se eu multiplicar isso por 2, eu vou ter o diâmetro. O diâmetro, na verdade, 2 vezes o raio, que seria essa parte, e vem até aqui o outro ponto. Então, ele vai de um ponto ao outro aqui, ou daqui até aqui. A gente fala que é o diâmetro, mais ou menos 12.742 quilômetros, tá? Que é 2 vezes o raio. O elipsoide, ele que é considerado um elipsoide achatado nos polos, então aqui a gente tem o semi-eixo maior, que é o A, certo? Que vem daqui, do centro até aqui. E aqui a gente tem o semi-eixo menor, que vai daqui até aqui. Que o B é menor do que o A, porque a Terra é achatada nos polos, consequentemente, isso daqui, né, vai ser menor do que esse valor. Então, o A vai ser maior do que o B. E só para exemplificar para vocês as coordenadas x, y, z, vocês vão ver que, na verdade, o GPS ele não calcula diretamente coordenadas latitude, longitude e altitude. Na verdade, o GPS ele calcula coordenadas x, y, z. E aí depois eu converto para latitude, longitude e altitude, tá? Então, se comparado à aula de formas da Terra que eu dei para vocês, esse é um tema, é algo novo, né? Se comparado ao que eu já tinha abordado com vocês. Então, se a gente pega aqui o ponto 1, ele vai ter uma coordenada x, certo? O eixo x é esse daqui. Então, esse ponto 1 ele vai ter coordenada x igual a coordenada y igual a 0, certo? Que o 0 é aqui, né? E vai crescendo para cá, certo? Então, ele se mantém o y como sendo igual a 0 e o z também igual a 0, porque o z aqui é igual a 0, e à medida que vai subindo, o z fica positivo, se vai daqui para lá, vai ficar negativo, tá? Então, seguindo essa mesma lógica, a gente consegue calcular as coordenadas x, y, z para os 4 pontos. Então, esse é um posicionamento, são coordenadas cartesianas tridimensionais, em que utiliza-se o elipsoide como referência. Já quando a gente fala do geóide, aqui um exemplo de figura, o geóide, diferente do elipsoide, ele não é uma superfície constante, né? Então ela tem uma variação, como a gente muito bem observa nessa figura. Vocês podem perceber, principalmente em lugares onde se tem uma massa maior, uma massa terrestre maior, como as cordilheiras dos Andes aqui, a gente percebe um valor mais elevado. Estão vendo aqui 100 metros? Menos 100 seria em azul, mais 100 seria em vermelho. O que esse azul e vermelho aqui, o que esse mais 100 menos 100? Na verdade, representa a variação do geóide com relação ao elipsoide, tá? Então,
vocês terem ideia, o geoide, ele, como ele depende da massa da Terra, ele se distancia mais, o geoide se distancia mais do elipsoide, onde tem a questão das montanhas, tá? O geoide, ele é a superfície potencial do campo da gravidade, que coincide com o nível médio dos mares não perturbado, tá? Então, essa é a definição de geoide. Então, por isso, quando a gente fala nível médio dos mares, que é a nossa referência para altitude ortométrica, na verdade, não é bem o nível médio dos mares, e sim um geoide, tá? Que é a nossa superfície de referência. Essa diferença entre o geoide e o elipsoide, que esse N a gente chama de ondulação geoidal, tá? Então, na verdade, o que a gente estava representando aqui, nessa figura, com essa legenda aí que vai do azul até o vermelho, é a ondulação geoidal, que é a diferença do geoide para o elipsoide, que varia aí em torno de 100 metros, para mais e para menos. Tá? Bem, pessoal, a ondulação geoidal, depois na próxima aula, eu abordei com mais detalhe, mas basicamente aqui tem a diferença entre a altitude, entre o geoide e o elipsoide, né? Entre a altitude geométrica, que é o Hzinho aqui, seria basicamente a diferença entre, né, o Hzinho menos o Hzão. Consigo calcular a ondulação geoidal que a gente chama de N, tá? Então, o N vai ser Hzinho menos Hzão, tá? Então, esse é o cálculo. E esse N a gente chama de ondulação geoidal. Bem, é claro que quando a gente já defini lá com vocês a Terra como sendo uma esfera, tem um raio, a Terra como elipsoide, achatado nos polos, Terra como geóide. E é claro que quando a gente pega o geóide, né, é uma superfície potencial do campo da gravidade, tem relação com a gravidade. Ela não é uma superfície regular, por quê? Porque a massa da Terra não é constante. Então, a gente percebeu principalmente nas cordilheiras. Como a massa não é constante, o F, que tem relação com a gravidade, ela depende da massa, que é esse M aqui. Então, como o M ele varia, então, como a gente tem um M que varia, tá? Isso vai implicar num F que também vai variar. Tá? Então, consequentemente, o geoide ele não vai ser regular. Ele depende da massa da Terra. Tá? Bem, e tem essa variação que a gente viu de menos 100 a mais 100 metros. Então, quando eu falo do geoide para o elipsoide, a gente tem essa variação aí de 100 metros. Quando a gente fala da questão da Terra como um elipsoide, seria a superfície matemática que mais se aproxima da forma da Terra, a gente vai ter um semi-eixo maior e um semi-eixo menor, diferente, né, do raio, que é 6.371 km. Aqui é 6.378 km, que é o semi-eixo maior, que é o A, e o semi-eixo menor, que é 6.356 km. Essa diferença ela é de aproximadamente 22 km entre o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Aqui seria o A e o B aqui, diferença de 22 km. Bem, é claro que a gente, inclusive em alguns materiais, quando a gente... alguns materiais, principalmente em alguns livros em que já vi alguma coisa em cardiologia, algumas coisas nesse sentido, em que diz que a Terra ela não é tão diferente de uma esfera. Realmente não é. Se a gente pegar, adicionando aqui a superfície física, que é onde a gente se encontra,
Se eu pegar aí o ponto mais alto da superfície física é o Monte Everest, que é um pouco menos do que 9 quilômetros, certo? Se eu pegar isso da superfície física para o geóide, que o geóide é a referência para a altitude. Se eu pegar do geóide para o elipsóide, eu vou ter aí uma diferença máxima de 100 metros. Se eu pegar do elipsóide para a esfera, que é o semi-eixo maior, questão do semi-eixo maior e semi-eixo menor, eu tenho uma diferença aí de 22 quilômetros. Então, se eu pegar e somar tudo isso, vai dar 9 mais 22, dá 31 quilômetros, 31,1 quilômetros. Se pegar 31 quilômetros, 6.371 quilômetros, que é o raio da Terra, isso vai implicar em um valor menor que 0,5%. Né? Então, falar que a Terra é tão diferente de uma esfera, não é, mas é. Né? Mas é, e isso é importante para a geodésia, isso tem implicação em termos de posicionamento, mas assim, fazendo um olhar um pouco mais grosseiro, eu poderia falar que a Terra é aproximadamente uma esfera, né? Mas a geodésia, ela vem e mostra pra gente que ela é diferente de uma esfera, achatada nos polos, né? Bem, é isso. Então, para concluir essa aula, então, questão de posicionamento, quando eu falo de XYZ, a gente viu que XYZ ele é calculado com relação ao elipsoide. Quando eu falo de latitude, longitude e altitude geométrica, também a gente utiliza o elipsoide como referência. E por fim, a altitude ortométrica, ela toma como referência o geóide, como altitude física, que é a altitude que realmente nos interessa, né? Que é a altitude que tem significado físico, e quando se trabalha na parte de hidrologia, a gente tem que tomar como referência o geóide e trabalhar com uma altitude física, que é a altitude ortométrica. Tá? E, pessoal, aí com isso eu concluí a segunda aula, em que o foco foi falar a questão das formas da forma da Terra, na verdade das várias superfícies. Isso é importante a gente saber para a gente conseguir se posicionar. Então, para me posicionar, eu tenho que ter a superfície de referência. Então, basicamente, na geodésia a gente utiliza o elipsoide, que é a superfície matemática, mais se aproxima da forma da Terra, e a gente também faz uso do geóide. Então, basicamente, são essas duas superfícies que a geodésia ela fornece para a gente para fins de posicionamento. Tá? E aí, pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Fácil? Eu lembro pelo Google Classroom, eu acho que essa foi a pergunta, inclusive, que foi feita para vocês, né? A questão da quais são as superfícies para fins de XYZ, para latitude, longitude e altitude, e também para altitude geométrica e altitude ortométrica, né? Então foi o que eu passei para vocês. Eu acho que eu dei aqui, eu acho que tá bem fácil, né? Tá, e para complementar essa aula de formas da Terra, a terceira aula eu abordei a questão da ondulação geoidal, tá? A ondulação geoidal é importante, se forem aqui no Google, vocês fizeram essa busca, vocês fizeram essa busca aqui no Google. Pessoal, um minutinho só. Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Não conseguindo enxergar minha tela certinho, né?
Ok. Então aqui é um modelo de ondulação geoidal que é adotado no Brasil, em que tem como a gente processar os dados online. Previamente, não era possível fazer esse processamento online, então era necessário fazer o download do MapGel, instalar ele no computador e processar. A versão atual, que é o MapGel 2015, a gente consegue processar online. Tá? Essa é uma vantagem. Tem algumas possibilidades, que é desde entrar com a informação de cada ponto aqui diretamente, ou tem como, no caso de levantamentos grandes, por exemplo, de um município, em que você levanta vários pontos, é possível você importar esse arquivo e fazer esse processamento em lote, né? Fazer, na verdade, processar para todos os pontos. Né? E aí, com isso, vocês conseguem abrir no QGIS e gerar os mapas, né? Lógico, quando você trabalha com uma quantidade grande de pontos, é muito melhor trabalhar a nível de arquivo, tá? Mas, basicamente, aqui é bem simples. Aqui é algo interessante. Quando a gente fala de latitude a nível de Brasil, a gente tem latitude que é positiva, né? Então, se a gente pegar mais ao norte, a gente tem lugares aqui no Brasil que tem uma latitude maior do que 0 graus, que é o Equador, tá? Então, aqui ele vai permitir colocar positivo e negativo. Exemplo de aqui do Morenão, menos 20 graus, 30 minutos, 0 segundos. Já a longitude ela é sempre negativa aqui no Brasil. Menos pegar 54 graus, 36 minutos. Então, com base nisso, basta informar o e-mail e mandar processar. Chega o resultado do e-mail, no entanto, esse resultado também é apresentado aqui. Tá? Essa é a ondulação geoidal para esse ponto, que é um ponto ali próximo ao Morenão. Tá? Então, o procedimento ele é bastante simples, né? E o que é essa ondulação geoidal, né? E de onde que ela veio? E para que ela é importante também, né? Dentro da disciplina de geodésia. Então, essa foi a ideia dessa terceira aula. Foi tratar da ondulação geoidal. A gente viu lá, só um resumo das aulas anteriores. A gente chegou nessa última questão de posicionamento, que é a altitude ortométrica, que é esse H maiúsculo aqui, certo? Que é com relação ao geoide. Por que é importante eu conhecer a ondulação geoidal? O motivo é muito simples. O principal equipamento que é utilizado para fins de levantamento é o GPS. E o GPS ele não fornece para a gente a altitude ortométrica, que é o Hzão. Tá? Ele fornece para a gente o Hzinho, que é com relação ao elipsoide. Então, todo tipo de levantamento que a gente faz com GPS, e se a gente tem a finalidade de gerar as curvas de nível, que essas curvas de nível sejam compatíveis com a parte física, tem relação com a parte de hidrografia, né, hidrologia, enfim, parte hídrica, a gente tem que fazer essa conversão. A conversão ela é muito simples. Tá? A gente, para calcular o Hzão, que é a nossa altitude de interesse, que é a altitude ortométrica, basta eu pegar o Hzinho e subtrair do M. Tá? Essa fórmula aqui, bem simples. Para isso a gente faz uso do MapGel, e lá vocês, a gente já inclusive fez aqui, em que eu pego o Hzão, vai ser o Hzinho menos o N. Aqui nesse exemplo foi fornecido para vocês o Hzinho de 437,50 e o N de 1,97. Só pegar o Hzão vai ser o Hzinho menos o N, vai dar esse valor. Se a ondulação geoidal fosse negativa, se ela fosse negativa, eu ia pegar 437,50
menos, e ia ter outro menos, que seria menos 1,97. Então, na verdade, eu ia somar, porque menos com menos vai dar mais. Tá? Então, esse seria o cálculo, e aí o valor da altitude seria maior do que esse. Tá? Então, pessoal, quando a ondulação geoidal ela é positiva, quer dizer que o, o geóide vai estar acima do elipsoide, vai seguir essa figura. Tá? Uma das primeiras coisas quando eu cheguei na UFMS em 2013, foi um aluno da geografia que fez um levantamento no Pantanal com GPS. E a principal dúvida dele justamente era como fazer esse processo de conversão. É um processo bastante simples, como eu mostrei para vocês, só tem que tomar cuidado quando for negativo, mas no Excel é possível fazer isso, né? Bastante. Você pega essa informação no mapa geral, né? E você aplica essa correção, tá? Bem, e aqui chegamos na atividade que foi passada para vocês, não sei se vocês têm dúvidas, mas e aí? A ondulação geoidal varia em Mato Grosso do Sul? O que vocês identificaram aí nas pesquisas de vocês? Tem variação? Ou ainda nem fizeram? Professor, Oi, oi. eu tentei fazer, mas eu não consegui porque ela dava erro. Tá, Agora eu vi você tentando fazer. tá. Ó, eu vou fazer de uma coordenada aqui, por exemplo, eu vou abrir o Google Earth aqui, tá? É Regina, né? Isso. Vou abrir o meu Google Earth. Vocês estão vendo minha tela aqui, né? Vou abrir o Google Earth. Eu mostro para vocês. Vou pegar, por exemplo, um ponto em Corumbá, tá? Então, basicamente, vocês vão aqui chegar em Mato Grosso do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. E aí, pessoal, se vocês forem aqui no Google Earth, só tomar cuidado aqui em ferramentas, opções, tem como deixar de diferentes formas, UTM, ou graus, minutos, segundos. A gente viu lá que uma das formas de entrar lá é trabalhar com graus, minutos e segundos. E assim eu vou manter, tá? Então, se eu pegar aqui falei para vocês, né, pegar 3 pontos mais a oeste, né? Então, vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo, onde está o meu mouse. Vai ser mais aqui, o Rio, acho que é o Taquari aqui, alguma coisa assim, né? Então, ó, 18 graus, 11 minutos, tá? E 57, 16. 18, 11. Deixa eu anotar aqui. 18, 11 e 57, 16, tá? Latitude e longitude. Então, vocês vão vir aqui no latitude menos 18 graus e 11 minutos, tá? E menos 57 graus e 16 minutos. Vou mandar processar. Certo? E aqui a gente tem ondulação geoidal para esse ponto, deu 11,54, tá? Então, ou seja,
um ponto mais aqui na parte norte do estado e mais a oeste do estado, que seria exatamente, se a gente voltar lá para o slide, né? Seria esse ponto aqui, certo? Deu 11,56. Então, ó, se eu comparar com o... Então, aqui deu 11,56, certo? E aqui a gente já viu, aqui perto de Campo Grande, que deu 1,97, perto de 2 metros. Então a gente já percebe que daqui, quando eu vou de oeste para leste, há uma redução da ondulação geoidal. Mas mesmo assim, o geoide continua acima do elipsoide, certo? Mas eu já tenho essa variação. Então, o que a gente espera quando a gente chega aqui em Três Lagoas? Que esse valor ele seja menor ainda, tá? Ou, quem sabe, ser até negativo, né? Certo? Então, não vou dar resposta para vocês agora, mas aí vocês vão buscar aqui as coordenadas, vão jogar lá e vão calcular para esses 9 pontos aqui, tá? Vocês vão pegar latitude e longitude, calcular a ondulação geoidal. E aí, com base nisso, a gente vai ter uma ideia de como que comporta essa ondulação geoidal. Adianto para vocês que ela varia, né, de oeste para leste, né? A gente tem essa variação leste-oeste. Aí vocês podem avaliar também se existe, se comparar esses 3 pontos, por exemplo, tem variação no sentido norte-sul, tá? Vocês vão ser capazes de responder se vocês calcularem a ondulação geoidal para esses 9 pontos, tá bom? Que é aproximado, tá, gente? Mas aí cada um tem que fazer o seu. Inclusive, vocês vão informar qual latitude e longitude vocês usaram e qual a ondulação geoidal que vocês obtiveram, tá? O mapijão. O professor, pelo Google Earth é possível obter altitude também? Mas assim, o que acontece? Pelo Google Earth, esse não é o foco. A princípio, a gente só está trabalhando com ondulação geoidal, tá? Mas no Google Earth também a gente tem elevação aqui, você está vendo? 300 e... Aqui, um minutinho só. Aqui, quando a gente vai passando com o mouse, elevação aqui em vermelho, tá? Ele fornece para a gente. Só que essa altitude aqui é do SRTM, então é aquele modelo que não é tão acurado, né? Mas já tem uma altitude aqui também, tá? Mas esse não é o foco nosso. O foco vai ser em pegar latitude e longitude e calcular a ondulação geoidal. Porque se vocês fizerem qualquer tipo de levantamento com GPS, vocês vão fazer esse procedimento, pegar latitude e longitude, jogar no MapGeo, calcular a ondulação geoidal e depois corrigir, tá? Pegar a altitude geométrica e corrigir para a altitude ortométrica. Tá? Outra coisa, professor, eu vi que você não usa os segundos. Você faz aproximação da casa dos minutos? Isso. No caso, assim, é uma coordenada aproximada, mas quando a gente faz qualquer tipo de levantamento, a gente usa os segundos também, tá? O equipamento, em geral, para vocês terem ideia, para a gente chegar numa acurácia centimétrica, de poucos centímetros, ele vai chegar no nível de, por exemplo, 20 graus, 30 minutos, 15, e ainda mais 5 casas depois da vírgula, sabe? Então, eu trabalho com mais casas. É lógico que, para saber a ondulação geoidal, eu preciso trabalhar no nível de segundo. Se variar ali a nível de segundo, não vai mudar tanto, tá? Trabalhar 15, 16 ou 18, a variação, trabalhar no nível de segundo, a variação da ondulação geoidal vai ser pequena, tá? Não sei se fui claro. Vocês conseguiram entender a ideia do exercício? Tá? E aqui cada um tem que fazer o seu, não adianta pegar, vocês não vão pegar a mesma coordenada do colega, né? Se chegarem lá em Corumbá, cada um vai pegar um ponto e vai ter uma latitude e longitude um pouco diferente, tá bom? Então essa é uma forma de cada um realmente fazer a sua atividade, tá? Pessoal,
E aí, com isso, a gente termina essa parte de revisão do conteúdo que foi abordado até agora. Se tem mais alguma dúvida? Eu vou parar aqui. Mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Eu vou parar a gravação só aqui, então a gente continua conversando um pouco, tá bom?